ficar faltando só o capítulo 24 para encerrar. Eu acho que é isso. Deixa eu ver aqui certinho. Capítulo 20 eu já dei, 21 também, 22 é de hoje, 23 é o que eu já tinha dado, né, que eu pulei. Eu vou dar o capítulo 22, vai faltar esse daqui, que não cai na prova, né, na trimestral, e aí eu vou dar depois que a gente terminar aí, bem tranquilo. É só para cumprir mesmo tabela. Galera, o seguinte, vamos lá. A equação da circunferência consiste em determinar uma expressão, uma equação, para todos os pontos do plano cartesiano que estão em cima dessa linha, que é a circunferência. Qual é o conceito de circunferência? É a reunião de todos os pontos que têm a mesma distância para o centro C, que seria essa distância conhecida como raio. Então, como a gente está no plano cartesiano, o centro C, ele tem aqui uma abscissa X e uma ordenada Y, certo? Então, ele tem aqui as suas coordenadas cartesianas do centro. Eu vou chamar o X do centro, né? A abscissa do centro de A, e vou chamar a ordenada do centro de B. Tá certo? Tranquilo? Então, ó, primeira coisa, vamos lá. Aqui é o meu centro, é o centro da nossa circunferência, e ele está localizado no ponto AB. Então, esse daqui seria o X do centro e o B, o Y do centro. Belezinha? E aí, vocês entenderam o que é a equação da circunferência? É uma expressão, é uma fórmula para dizer quais são os pontos do plano cartesiano que estão em cima dessa linha. Quando eu faço uma equação da circunferência, eu estou dizendo uma equação, uma expressão para todos os pontos que estão em cima da linha da circunferência. Como, por exemplo, esse ponto P aqui, ó. E o que todos os pontos têm em comum quando os pontos estão em cima da circunferência? Eles têm em comum que a distância deles até o centro vai ser sempre a mesma. Essa distância seria o raio. Então, a distância do ponto P até o centro é o raio. E é assim que a gente vai formar a equação da circunferência. A equação da circunferência ela vem desse conceito.
a distância do ponto P até o ponto C, que é o centro, é igual ao raio. E aí, ó, desse conceito, a gente vai tirar a equação da circunferência. Por que, Bisteca? Vamos dizer que o ponto P, ele tem abscissa x e ordenada y. Então, o ponto P, ele está no ponto xy. Vocês lembram como é que calcula a distância dele até o centro? Como é que calcula a distância de ponto até ponto, pessoal? Raiz de... Aí tem aquela fórmula maluca lá. Você vai fazer a raiz quadrada. Então, vamos lá. Você vai pegar o x do ponto P, que é x, menos o x do centro, que é a, ao quadrado, mais, certo? Agora você vai pegar o y do ponto P, menos o y do ponto C. Então, você vai fazer o y, que é do ponto P, menos o ponto B, e elevado ao quadrado. E aí você tem essa daqui dentro da raiz. Essa é a distância do ponto C até o ponto P. E isso é igual a R. Se eu elevo aqui, ó, os dois lados ao quadrado, para poder tirar a raiz desse lado, você chega no que a gente chama de equação reduzida da circunferência. Então, essa equação aqui, ó, x menos a ao quadrado, mais y menos b ao quadrado, igual a r ao quadrado, essa é a equação reduzida da circunferência. O que ela me diz? Ela me diz quais pontos de todo o plano cartesiano estão em cima dessa linha. Estão em cima dessa circunferência. Vamos ver um exemplo? Copiem aí para eu dar um exemplo para vocês. Beleza. Olha lá, ó. Determine a equação da circunferência de centro C no ponto 2 e 3 e raio igual a 4 unidades de comprimento. Como é que a gente vai determinar a equação dessa circunferência? Você não precisa fazer o que eu vou fazer agora, né? Que é o esboço. Então, você pode fazer o esboço aqui no plano cartesiano, só para você ter uma ideia. Então, por exemplo, o centro está no ponto onde o x é 2 e o y é 3, certo? A gente aprendeu isso. Então, vamos lá, ó. 1, 2,
Aqui 6. E aqui, ó, 1. Ali, ó. Então, ele está nesse carinha aqui, ó. Esse é o ponto do meu centro C. Aí, a minha circunferência, ela tem raio 4 unidades. Então, por exemplo, se eu pego aqui, ó, na mesma reta do 3, o meu raio vai ser desse tamanho aqui, ó. O raio vai ser daqui até o 6. Porque eu vou ter, ó, 1, 2, 3, 4 unidades. Então, essa daqui vai ser a minha circunferência, ó. Certo? Ficou um pouquinho fora de escala, mas de boa. Só para vocês entenderem. Tá? Teca, Fala, meu amor. pode repetir, por favor? Posso. Eu localizei o centro. 2 e 3. Certo? Aí, ele disse que o raio tem 4 unidades. Certinho? Então, ó, como ele tem 4 unidades, a partir do meu centro, eu pensei assim, ó, você pode fazer para cima, para baixo, para direita, para esquerda. Eu vou fazer para cima. Então, ó, nessa linha do 2, eu vou andar 4 unidades para cima. Então, ó, 4, 5, 6, 7. Vou parar aqui no 7. Então, o meu raio vai ser desse tamanho aqui. Entendeu? Esse é o meu raio. Sim. Que ele tem 4 unidades. Mister, E aí, esse ponto vem no enunciado? Geralmente vem no enunciado? esse tipo de exercício é desse jeito. Aí eu vou mostrar para vocês outros tipos. Eu vou fazer vários exemplos com vocês de exercício que pode ser cobrado. E aí você desenha aqui a circunferência. Essa seria a circunferência. O centro está no ponto 2 e 3, e ela tem um raio igual a 4. Então, por exemplo, esse ponto aqui, ó, que é o ponto de abscissa 2 e ordenada 7, ele faz parte da circunferência. Certo? E aí minha escala tá horrível, mas enfim, é isso. Você entendeu? Como é que vai ser a equação? Vocês vão usar essa equaçãozinha aqui, ó. Pô, a equação vai ser, o Bistec ensinou pra gente, que a equação da circunferência é x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. Para vocês, o que vocês precisam substituir? Vocês precisam substituir o a, o b e o r. Quem é o a? É o x do centro. Quem é o b? É o y do centro. E o raio ele deu. Então, o a aqui, nesse caso, vale 2, o b vale 3 e o raio vale 4. E aí, quando eu substituo, eu vou ter a equação x menos 2 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado igual a 4 ao quadrado. Então, a equação ó, não precisa expandir, né? Só se a gente quiser. É x menos 2 mais y menos 3 ao quadrado igual a 16. Essa é a equação da circunferência. E aí ele pode dar a equação e a gente tem que dizer qual é o centro e qual é o raio. É duas maneiras que ele pode cobrar isso da gente, né? Tem não só duas, que aí a gente vai ver depois na equação geral. Mas a princípio, o que a gente vai ver? Ele dá a coordenada do centro e o raio, a gente diz qual é a equação. Ou ele diz qual é a equação e a gente fala onde está localizado o centro e qual é o valor do raio. Tudo bem, galera? Sim. Essa equação diz quais são os pontos que estão em cima da linha.
E aí eu pergunto para você, vamos lá, vamos imaginar o ponto. 4 e menos 2. Ele pertence à circunferência? E aí? O que você perguntou, obstétrico? Se o ponto 4 menos 2 pertence à circunferência. Pode fazer aqui? Como é que eu faço? Fala para mim, como é que eu faço primeiro? Então você substitui ali. Tem que se dar 16. Exatamente. Você vai substituir o 4 no lugar do x, o menos 2 no lugar do y, e aí tem que dar 16, tem que ser verdadeira a sentença. Se for verdadeira, pertence, se não for, não pertence. É isso que é a equação da circunferência. Como no plano cartesiano eu tenho infinitos pontos, essa equação diz quais dos pontos estão na linha ou não estão na linha. Essa que é a ideia. Então, ó, o que a gente vai fazer para ver se ele pertence ou não? Vai colocar, ó, 4 menos 2 ao quadrado, mais aqui, ó, o y, menos 2, menos 3 ao quadrado, e vai ver se dá 16. Aqui vai dar 2 ao quadrado, mais aqui vai dar menos 5 ao quadrado, igual a 16. Então, o que vai dar isso aqui? Ó? Vai dar 4 mais 25. E aí eu pergunto para vocês, 4 mais 25 é igual a 16? Não, isso é falso. Então, o que eu chego à conclusão? Que esse ponto 4 e menos 2, ele não pertence. Isso pode ser uma questão, ele dá a equação e pergunta se o ponto pertence ou não pertence. É isso. Copia aí para eu dar mais outro exemplo. Beleza. Então vamos lá, ó. Esse eu quero que vocês tentem fazer. Eu vou dar um tempinho. Olha lá, ó. Desenhe a circunferência de centro C, menos 2 e 1, e raio 5, e determine sua equação. Então, eu quero que vocês façam que nem eu fiz ali anteriormente. Desenhar ela primeiro e depois dizer qual é o raio. Construir com um raio, tudo bonitinho, né? E depois, desculpa, dizer qual que é a equação.
Vou pegar um plano cartesiano aqui para ficar bonitinho. Então, ó, o centro está no ponto menos 2 e 1. Então, x é menos 2 e o y é 1. Aqui é o centro. O raio é 5 unidades. Então, ó, o que eu quero que vocês entendam? Que o raio ele pode ser andado da direita para a esquerda, para cima e para baixo. Vocês vão escolher. Então, por exemplo, ó, 5 unidades. Se eu pego aqui o menos 2, vamos andar 5 unidades para a direita, para vocês entenderem. Então, ó, menos 2, aí eu ando uma unidade, 2, 3, 4, 5. Vai parar aqui. Então, o raio da circunferência ele vai ter esse tamanho aqui até chegar nesse ponto aqui, que é o ponto 3 e 1. E aí, depois que eu achei o raio, eu posso fazer a abertura. Opa, esqueci que eu não estava selecionado aqui com um círculo. Então, ó, vamos fazer a aberturinha aqui até chegar nesse ponto. Olha lá, olha que bonitinho. Aí a minha circunferência ficou desenhada ali certinho. Bisteca, mas Bisteca, então a direção do raio é a gente que escolhe. Vocês escolhem. Se tivesse feito para cima, meu amor, ia dar na mesma. Por exemplo, aqui, ó, vamos andar 5 unidades para cima. 1, 2, 3, 4, 5. Então, ó, eu vou parar aqui agora no 6. Então, o meu raio, né? Ele vai ser aqui, ó, menos 2 até 6. Você entendeu? Você pode andar para os 4 cantos. E aí você vai formando. Aí agora a circunferência, olha lá, você vai ver que dá na mesma. Certo? Então essa é a circunferência. Certo. Aí, como é que fica a equação dela? Então lembra que é x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. Quem que é o a aqui? Quem é o a, galera? Menos 2. Isso, o a é menos 2 e o b é 1. E o raio aqui é 5. Então vai ficar, ó, x menos o menos 2 mais y menos 1 igual a 5 ao quadrado. Então vai ficar x mais 2 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado igual a 25. Essa é a equação. Professor. Fala, mano. Só uma dúvida. Esse 5 é, tipo, ele pode dar tanto em, tipo, centímetro, metro? Isso, é porque aqui no plano cartesiano não tem uma unidade. Por isso que eu sempre escrevo unidade de comprimento. A não ser que ele fale para você que o plano cartesiano está em centímetros. Assim, se aí ele falar você vai colocar de medida, o comprimento, eu tenho que contar igual você contou ali, né? Não, independente se ele fala ou não, a gente sempre conta as casinhas para poder desenhar, entendeu? Olha lá, ó. Ele tem porque, que ter tipo assim, eu fiz gigante, eu contei na régua aqui 5, aí ficou gigante. Sim, é que a unidade que você fez foi 5 centímetros. Sim. Mas, por exemplo, se for uma prova que eu dou para você, eu já vou dar o plano cartesiano. Aí você vai em cima do meu plano cartesiano, em cima da minha unidade e constrói, entendeu? Beleza, então, tá suave. Entendi a sua dúvida. Deixa eu ver na apostila aqui, ó.
gente vai ver isso mais para depois. Por enquanto, aqui a gente já fez, tá. Aí tem vários. Ó, esse exemplo aqui, esse 4 aqui é bem da hora. Olha lá, ó. Porque a gente vai usar o que a gente sabe de conceito de geometria sobre circunferência misturada com geometria analítica, que é o conceito da equação dela. Então, olha o que ele fala. Ele fala, encontre a equação da circunferência cujo diâmetro tem extremidades no ponto 0, 0 e 2 e 4. Então, galera, o que a gente vai fazer? Vamos lá, pensa um pouquinho. Vamos ver. Vou ter que colocar o plano cartesiano aqui. Ah, não, eu descopiei ele. Você tem que pensar. O que eu disse? Para encontrar a equação da circunferência, o que a gente precisa? Escreve. X menos A ao quadrado mais Y menos B ao quadrado igual a R ao quadrado. Vamos lá. Para você encontrar a equação da circunferência, você precisa do centro dela, que seria o A e o B. A gente precisa do centro e precisa do raio. Isso que vocês têm que saber, isso que tem que estar em mente. Tem que estar na mente de vocês, é isso. Para encontrar a equação da circunferência, a gente precisa do A e do B, que são as coordenadas do centro, e do raio, o valor dele. O enunciado falou que o diâmetro dessa circunferência está localizado aqui, ó, tem extremidades no ponto 0 e 0, seria a origem, e no ponto aqui, ó, 2, 4. Nesse ponto aqui. Posso usar o zero para ficar mais fácil? Oi. Eu posso usar o zero para ficar mais fácil? Pode. Na hora de substituir. Aí, ó, esse cara aqui, ó, é o diâmetro. Opa. Esse é o diâmetro da circunferência. E aí eu pergunto para vocês, vamos lá, a gente sabe de conceito de circunferência. Aonde vai estar o centro? É o ponto médio deles. Exatamente. Você viu que é conceito que a gente já estudou lá atrás. Então, o centro ele vai estar aqui, ó, de maneira que ele divide o diâmetro em duas partes iguais. Então, ó, o centro é o ponto médio. Então, para achar o A, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o x deles, eu vou pegar 0 mais 2 e vou dividir por 2. E aí eu vou achar o A, que é 2 sobre 2, que é 1. Lembra do ponto médio? Certo? E para achar o B, eu vou pegar e somar os y. 0 mais 4 e dividir por 2. Então, vai dar 4 dividido por 2, vai dar 2. Olha aqui, ó, o centro está no ponto 2 e 1. Então, o centro ele está localizado no ponto 1 e 2. Eu falei 2 e 1, mas está errado, desculpa. Primeiro é o x, depois o y. Ponto 1 e 2. E o raio? Vamos ver, vamos lá, quem está ligado. Como é que eu vou descobrir o raio? Tipo assim, tem dois jeitos. Eu calculei a distância entre esses dois pontos e depois dividi por 2. Mas agora que você já sabe o centro, você pode calcular a distância do centro para qualquer um desses pontos.
Exatamente. Você pode pegar os dois pontos, que nem o Enzo falou, que é o ponto 0 e 0 e o ponto 2 e 4, calcula a distância do 0, 0 até o 2 e 4. E aí metade dele. Ou, como a gente descobriu que o centro está no 1 e no 2, você calcula a distância do centro do 1, 2 até o 2 e 4, ou até a origem. Então, para calcular o raio ele vai ser a metade da distância do ponto 0, 0 até o 2 e 4. Então, a gente vai calcular a distância. Vamos lá, como é que é a distância? É a raiz quadrada. Vai pegar o x do primeiro menos o x do segundo. 0 menos 2 ao quadrado, mais 0 menos 4 ao quadrado. Então, a distância vai ser menos 2 ao quadrado vai dar 4, mais menos 4 ao quadrado vai dar 16. Então, vai ser a raiz de 16. Mais 4. Então, a distância vai ser a raiz quadrada de 20. Não precisa fazer nada, ó, porque a gente vai levar depois ao quadrado. O que é o raio, então? É raiz de 20 dividido por 2. Agora que eu tenho o raio, que eu tenho o nosso centro, a gente vai para a equação da circunferência. Então, o que vai ser a equação da circunferência? A equação da circunferência, a gente substitui lá na fórmula que a gente aprendeu. Então, vai ficar o x menos 1 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a raiz de 20 sobre 2 ao quadrado. Então, vai ficar x menos 1 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual. Raiz de 20 ao quadrado vai dar 20. E 2 ao quadrado vai dar 4. Então, vai ficar x menos 1 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 5. Essa é a equação da circunferência que ele pediu. Posso deixar reduzido assim mesmo? Não precisa desenvolver, não? Não, desenvolver a gente já vai conversar sobre isso. Não sei se eu vou conversar com vocês ainda hoje. Amanhã a gente conversa sobre a desenvolvida. Aí a equação é geral dela, né? Essa é a equação reduzida. A circunferência, ó, só para desenhar ela aqui, ela seria essa daqui. Olha lá. Eu só vou resolver essas equações, esses cochetes, né? Isso. Você vai os parênteses, né, que você está falando. É isso mesmo. É isso aí. Mas deu para pegar a ideia da equação? Deu. E aí, cara, ele pode trabalhar com vocês de várias maneiras. Deixa eu ver outro exemplo ali. Vou esperar vocês copiarem. Beleza, pode passar. Espera aí, Bisteca, volta rapidinho, por Eu favor. vou voltar, meu amor. Não tem nenhuma ainda de voltar, eu vou inventar. Então. Dá a equação e eu peço para você dizer qual que é o centro e o raio.
Beleza? Olha lá, ó. Dado a equação da circunferência x mais 5 ao quadrado mais y menos 6 ao quadrado igual a 16, calcule o raio e a coordenada do centro dessa circunferência. Professor, Então, só agora uma dúvida. O raio pode ser negativo? Não, né? Não. Aí, porque o raio tá desenhando, não tem como ser o raio menos alguma coisa, né? Como é que a gente vai fazer para isso, meus amores? É só comparar as equações, né? A equação reduzida é x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado, certo? E a equação que ele deu seria x mais 5 ao quadrado mais y menos 6 ao quadrado igual a 16. Achar o centro é descobrir quem que é o A e o B. Certo? Então vamos começar aqui. Quem que seria o A, quem que é o B? Galera, é só olhar para a circunferência. Ó. Se você for comparar as duas equações, aqui esse 5 aqui, ele tem que ser um menos A. Então, ó, menos A tem que ser 5. Então, se eu multiplicar aqui por menos 1, o A vai ser menos 5. Se você comparar a equação aqui, ó, o menos B tem que ser menos 6. Então, ó, se eu multiplico aqui por menos 1, o B vai dar 6. Então, a gente acabou de descobrir aonde está o centro. O centro, ele está no ponto menos 5 e 6. E como é que eu descubro o valor do raio? Comparando aqui também as equações, ó. R ao quadrado tem que dar 16. Então, você vai falar que o R ao quadrado é 16. Então, o raio seria a raiz quadrada de 16. Você vai pegar a positiva, como o Enzo perguntou. Então, o raio é 4. Então, a resposta é que o raio é 4 unidades de comprimento. E aí está aqui a solução. Vocês entenderam a ideia? Sim. Difícil? Até que não. De boa, né? E aí pode vir exemplo assim também. Vamos lá, só para eu finalizar, que eu sei que está acabando. Pode passar, Pistaque. Isso aí foi tranquilo de copiar.
Tira print, então, para não ficar perdendo. Tá? Olha lá, ó. Pode ser que apareça aí para vocês. Determine a distância do centro da circunferência x menos 3 ao quadrado mais y mais 4 ao quadrado igual a 9 ao ponto menos 1 e 7. Distância entre pontos, que está lá atrás, que a gente já viu lá nos primórdios. Como é que você vai abordar o exercício? Ele quer a distância do ponto até o centro. Então, você precisa do centro, que é o ponto A e B. E aí eu ensinei como localizar o A e o B. Galera, macetezinho, ó, é só vir aqui e mudar o sinal. Ó. Se aqui é menos 3, então o A vai ser 3. Se aqui é mais 4, então o B vai ser menos 4. Ó, que nem eu fiz aqui anteriormente. Era 5, o A é menos 5. Era menos 6, o B é 6. Então, é só trocar o sinalzinho. Então, o C é o ponto 3 e menos 4. Agora, eu vou calcular a distância dele, 3 e menos 4, até o ponto menos 1 e 7. Então, a distância ela vai ser a raiz quadrada de 3 menos o menos 1 ao quadrado, mais o menos 4 menos 7 ao quadrado. Então, a distância vai ser, aqui vai dar, ó, 3 mais 1 ao quadrado, mais, e aqui eu já vou fazer direto, menos 4 menos 7 vai dar menos 11 ao quadrado. Então, a distância vai ser, aqui vai ser 4 ao quadrado, 16 mais 121. Então, a distância vai ser 137. Vai ser a raiz de 137 o C. E aí, galera, vocês já sabem, dá para simplificar, né? Dá para reduzir, dá para fatorar, faz. Se não der, deixa assim mesmo. Nesse caso, não dá. É. Beleza? E aí, na aula de amanhã, não percam, por favor, que a gente vai continuar isso. E aí, Enzo, eu vou fazer exatamente o que você falou. Eu vou expandir, aí eu vou mostrar a equação geral para vocês. E aí, a partir da equação geral, a gente vai trabalhando. Fechou? Beleza, então. Valeu. Tira print aí, para vocês não deixarem de copiar, né? Aí depois, qualquer coisinha, dá uma olhadinha na aula, né? Lá no site. E é isso. Meus amores, cadê vocês? Muito obrigado pela atenção. Um beijo enorme para vocês. Boa quarta aí. E até amanhã, hein? Tchau. Tchau, Gustavo. Tchau, tchau. Beijo.